O transtorno bipolar ele tem uma característica fundamental, que é a instabilidade. Né? Quer dizer, a doença em si, a doença bipolar em si, ela se caracteriza pela instabilidade. É claro que, por se tratar tradicionalmente de um transtorno de humor, a instabilidade de humor, né? A alternância de estados de humor ao longo do tempo, mas também a alternância de estados de humor, mesmo no mesmo dia, ao longo do dia e ao longo dos dias, é a característica mais marcante. É isso que é o definidor do transtorno bipolar do humor. Por isso que é um transtorno bipolar do humor. Né? Períodos em que a pessoa está mais ativa, mais alegre, alternando com períodos em que a pessoa está mais apática, mais triste, mas também períodos em que a pessoa está apática e alegre ao mesmo tempo, ou acelerada e triste ao mesmo tempo. Quer dizer, não é a instabilidade, ela pode ocorrer dentro de um período muito curto, né? E muitos desses sintomas aparentemente opostos podem conviver no mesmo indivíduo ao mesmo tempo, né? O que dificulta muitas vezes o diagnóstico se a gente pensar numa dicotomia rígida, ou seja, numa separação de períodos claramente acelerados, eufóricos, ou então irritados, briguentos, e outros períodos em que a pessoa está mais apática, desanimada, triste, ou exclusivamente apática, desanimada, triste, né? Então, os dois polos da doença bipolar, né, que o nome a define assim, eles não necessariamente vão estar separados o tempo todo, né? E essa instabilidade ela também pode ocorrer em muitas outras esferas da vida da pessoa, né? Quando a gente fala de instabilidade, é claro que a gente está falando fundamentalmente da instabilidade do humor, mas a gente também está falando da instabilidade, por exemplo, dos ritmos biológicos, do sono, né? Períodos em que a pessoa tem uma disposição, uma energia muito grande, dormindo apenas algumas horas por noite, alternando com períodos em que a pessoa tem uma hipersonolência muito grande, dorme várias horas por noite, mesmo assim está cansada durante o dia e precisa continuar dormindo várias horas durante o dia também, né? Outros ritmos biológicos, alimentação, por exemplo, períodos em que a pessoa se sente bem, mesmo sem se alimentar, né? A pessoa sente força, energia, mesmo perdendo peso, sem se alimentar corretamente, alternando com períodos em que a pessoa exagera na alimentação, tem uma fome de leão, não consegue parar de comer, né? Instabilidade, por exemplo, das funções cognitivas, ou seja, das funções cerebrais superiores, da capacidade, por exemplo, de focar uma atenção, né? Aqui todos nós estamos focando a atenção naquilo que eu estou falando, ou pelo menos espero que sim, né? Imagino que sim, todos vieram voluntariamente para cá, né? Diferente, por exemplo, de uma aula numa faculdade ou numa escola em que muitos dos alunos estão lá porque são obrigados e não porque vieram porque querem assistir a aula, querem ter acesso ao conteúdo daquilo que o professor está falando. Então, muitas vezes, essa capacidade de focar a atenção, ela fica alterada, períodos em que a pessoa fica hipervigilante, qualquer estímulo a pessoa já se assusta, né? Alguém fechou a porta de uma forma um pouco mais bruta, né? A pessoa já se assusta, houve um escapamento estourando na rua, acha que é um tiro. E momentos em que a pessoa fica completamente sem atenção, sem capacidade de concentração, não consegue fixar uma ideia, não consegue perceber aquilo, o entendimento daquilo que o outro está falando, numa leitura, numa conversa, né? A capacidade de processamento mental de informações fica muito prejudicado, né? Isso pode se alternar com períodos em que a pessoa fica com a mente muito rápida, muito brilhante, e que a pessoa fica fazendo sacadas muito rápidas e fazendo piadinha uma atrás da outra, né? Que nem aqueles artistas que pegam qualquer coisa que a plateia fala e já faz uma piadinha logo em cima, né? Então essas múltiplas instabilidades caracterizam o transtorno bipolar, né? O humor, é claro que frequentemente ele está elevado quando essas outras instabilidades também estão mais para o polo da aceleração. E o humor frequentemente está mais depressivo quando essas outras habilidades também estão instáveis para o lado de baixo. Mas isso não obrigatoriamente é assim em todos os episódios de aceleração, ou de mania, ou hipomania, e em todos os episódios de depressão, né? Isso pode variar muito de um paciente para o outro, e mesmo dentro de um mesmo paciente, de uma depressão para outra, de uma mania para outra, ou de uma hipomania para outra, né?
Mas frequentemente, quando a gente fala de transtorno bipolar, a gente está falando classicamente desses dois polos diferentes, né? Um polo onde predomina um pensamento mais rápido, ideias que vêm à cabeça de uma maneira muito acelerada, né? Às vezes isso se reflete na fala, frequentemente se reflete na fala, o indivíduo fala muito rápido, às vezes fala tão rápido que uma ideia vai puxando a outra e quando a pessoa vê, ela já não lembra mais o que ela começou a falar primeiro, né? A aceleração do pensamento é grande e a pessoa acaba engatando uma ideia na outra de forma muito sem uma ligação nítida, né? Mais pelo som ou por um conteúdo superficial, né? Do que pelo conteúdo mais profundo de uma fala na outra, né? Esse indivíduo frequentemente tem uma energia motora aumentada nesses períodos de mania ou mesmo de hipomania, que é uma mania um pouco mais leve, né? O indivíduo fica com a energia corporal aumentada, a movimentação mais acelerada, né? O indivíduo se mexe de maneira mais rápida. Isso não quer dizer que ele seja mais produtivo, né? Ele, às vezes é uma movimentação rápida e improdutiva.